Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Começando com o PIB, Tava ajustando a facecam aqui. 1,7 trilhões de dólares. O PIB da Venezuela, se nós considerarmos que ele sofreu uma queda de 18%, vamos verificar que o PIB deles está em torno de 372 bilhões de dólares. Galera, 1,7 trilhões de dólares e 372 bilhões tem uma grande diferença. E cara, a Venezuela, com uma crise que ela já tá, né? Tá numa crise bem pior agora com esse tempo que a gente tá também. O Brasil possui cerca de 207 milhões de habitantes. A Venezuela possui cerca de 31 milhões de habitantes. Tem diferenças. As Forças Armadas do Brasil possuem cerca de 334 mil militares ativos. As Forças Armadas da Venezuela possuem cerca de 115 mil militares profissionais ativos. As Forças Armadas do Brasil possuem cerca de... Galera, 115 mil militares profissionais ativos por causa que a Venezuela tem muito mercenário. Que o Maduro contrata que nem parecia um desfile deles, sei lá. Agrupamento militar, movimentação militar que estão fazendo bem grande. Tem bastante gente que é mercenário lá, que ele contratou. Nem todos são venezuelanos, estão lá por dinheiro e tal. de 1 milhão e 600 mil militares na reserva. As Forças Armadas da Venezuela, se nós considerarmos a milícia bolivariana, há mais de 500 mil homens que podem ser mobilizados para a defesa do país. O orçamento militar do Brasil é de cerca de 29 bilhões de dólares. O orçamento militar da Venezuela é de cerca de 4 bilhões de dólares. Vale lembrar que a Venezuela não tem a menor condição econômica de sustentar uma guerra contra um outro país por muito tempo, ainda mais se tratando do Brasil. O vídeo de hoje somente criará um cenário hipotético, onde compararemos os equipamentos militares. Isso aí, galera, tipo assim, eu tô reagindo ao vídeo fazendo reação. Não quer dizer que os dois, que o nosso país aí combate com ele. É só uma reação, entendeu? E tal, mesmo com tanta crise diplomática, mas é só reação. A Venezuela possui uma fronteira de 2.199 quilômetros de comprimento com o Brasil, sendo 90 quilômetros de fronteira terrestre. Uma curiosidade é que, graças à posse venezuelana de sistemas antiaéreos de longo alcance e de médio alcance, a região fronteiriça, em caso de conflito, teria seu espaço aéreo dominado pela Venezuela. A Venezuela possui 12 baterias com 4 sistemas cada dos mísseis russos S-300, um dos mais modernos do mundo. Possui ainda 7 baterias dos mísseis de médio alcance Buk M2 e mais 20... Galera, vocês foram ver, a maioria das máquinas deles aí são da Rússia, que a Rússia é fornecedor de armas, tipo assim, é um parceiro econômico da Venezuela, ok? 4 unidades dos S-125. Novísimos sistemas misilísticos de defensa aérea Buk M2E y S-300 Antey 2500 recientemente adquiridos de la República Federativa de Rusia por parte de la República Bolivariana de Venezuela. Complejos de mediano alcance y largo alcance, de 50 y 20 kilómetros respectivamente, equipos adquiridos en revolución punta de lanza de la defensa aérea. Tudo isso sem contar os sistemas portáteis e os canhões de curto alcance. Nesse cenário, a Venezuela poderia abater aeronaves brasileiras sem precisar deslocar suas baterias antiaéreas para fora do país. Já o Brasil sofre com a falta de um sistema antiaéreo de longo alcance e tem seus únicos sistemas de médio alcance equipados em navios da Marinha. Nesse cenário hipotético, um jeito do Brasil recuperar o controle do espaço aéreo da região é através de uma infiltração de forças especiais no território inimigo, para sabotar as baterias antiaéreas da Venezuela. Já que o espaço aéreo vai estar bloqueado, a infiltração teria que ser pelos rios da fronteira ou por terra. Os operadores das unidades de elite das Forças Armadas são treinados para passar dias fazendo uma progressão terrestre no terreno inimigo. Se as tropas especiais conseguirem sabotar as baterias de longo e de médio alcance, já vai ser possível fazer o lançamento de suprimentos para os aliados, utilizando um C-130 ou um KC-390, por exemplo. No que se refere ao combate em terra, o principal carro de combate da Venezuela é o T-72B, na qual eles possuem 192 unidades, mas segundo o que se sabe, somente 92 unidades estão em serviço ativo. Galera, muitos tanques venezuelanos não tem condição de operar, tá muito velho e tá... Muitos deles estão assim, por falta de reparo e mecânica. O T-72B é um MBT soviético dos anos 80, equipado com um canhão de 125mm e blindagem reativa.
contrapartida, o Brasil possui 250 unidades dos carros de combate Leopard 1A5, como seus principais. O Leopard 1A5 é um MBT alemão, também dos anos 80, equipado com um canhão de 105 mm e blindagem comum de aço. No que se refere a blindados de transporte de tropas e reconhecimento, as Forças Armadas do Brasil possuem pouco mais que o dobro de unidades que a Venezuela. São blindados como os Guarani, os Cascavel, os M113, os... Galera, esses blindados que estão aparecendo aqui agora, Guarani, Cascavel, menos e Leopard 5, são naturais do Brasil. O Brasil mesmo produz esse tipo de máquina aqui, de transporte de tropa. A maioria deles são brasileiros mesmo. E os Movag Piranha. Já a Venezuela opera blindados do tipo Scorpion 90, BMP-3, BTR-80, AMX-13, Panhard e Dragon 300. No que se refere a blindados anfíbios para projeção de fuzileiros navais, ambos os países operam os AAV-7, tendo o Brasil 52 unidades e a Venezuela apenas 11 unidades. O Brasil produz os seus próprios lançadores de foguete e possui quase 6 vezes mais lançadores do que a Venezuela, que opera... Galera, quando um país ele tem suas próprias fábricas de armas, de máquinas de guerra, ele leva vantagem em tipo assim, esse termo aí. Que nem vocês viram no Brasil aí, produzimos até a nova arma aqui, o Imbel 62, ele é produzido aqui no Brasil, a munição também é produzida aqui no Brasil, já é uma grande vantagem, temos assim. Lançadores de origem russa. O exército brasileiro possui 3 vezes mais obuses autopropulsados que a Venezuela. O Brasil também possui uma maior quantidade de obuses rebocados e possui a vantagem de ter obuses leves que podem ser lançados por avião, como os Light Gun. A Venezuela somente opera obuses da Segunda Guerra Mundial e dos anos 50. O exército brasileiro tem como seu fuzil padrão o Imbel IA-2, calibre 5.56. O exército da Venezuela tem como seu fuzil padrão o AK-103, calibre 7.62 por 39 mm. No que se refere ao combate aéreo, nós temos a superioridade numérica e eles a superioridade tecnológica por enquanto. A Venezuela opera 23 caças russos Sukhoi Su-30 e 19 caças americanos F-16. São caças bastante modernos e superiores aos nossos 56 F-5AM, mas não superiores aos caças Gripen NG. Os Gripen possuem radares incríveis e têm as melhores taxas de rolagem e curva sustentada dentre todos os caças da atualidade. Ou seja, eles detectam o inimigo à distância, antes que o inimigo os veja. E em caso de combate um pouco mais aproximado, o Gripen também é extremamente ágil e manobrável. Outro aspecto que o Gripen leva vantagem é o RCS, que é basicamente a refletividade do avião no radar inimigo. Quanto mais baixo o RCS da aeronave, mais discreta ela é em relação ao radar inimigo. E o Gripen é 10 vezes mais discreto no radar do que um F-16 da Venezuela, por exemplo. Então, na conclusão, possuímos mais caças, entretanto eles possuem os caças mais modernos até a chegada dos nossos Gripen NG. No total de aeronaves, o Brasil possui 3 vezes mais aeronaves militares que a Venezuela. No que se refere a helicópteros de ataque, ambos os países operam o mesmo helicóptero, o Mi-35, tendo o Brasil 12 unidades e a Venezuela 10 unidades. No que se refere à Marinha de Guerra, a Marinha do Brasil possui 2 vezes mais navios que a Marinha da Venezuela. São 3 vezes mais submarinos, quase 3 vezes mais fragatas, 3 vezes mais navios patrulha e o mesmo número de corvetas. Dos dois países, o Brasil é o único que possui um navio aeródromo. No caso, é o recém-adquirido porta-helicópteros alto mar e na projeção de fuzileiros navais. Entretanto, até os caças Gripen NG chegarem, temos uma certa deficiência na defesa aérea e temos uma grande deficiência na defesa antiaérea se comparados com os sistemas da Venezuela. Outro detalhe importante é que o Brasil possui uma indústria de defesa e já criou diversas armas de origem nacional. Já a indústria de defesa... Isso que eu falei, galera, o Brasil já tem a indústria de defesa própria, né? Já fabrica suas próprias armas, munições e tal, e a Venezuela já compra, importa. Que é uma coisa bem ruim, se eu for pensar, por causa de um país que produz seu próprio armamento. Da Venezuela é bastante fraca, e a maior parte de suas armas
foram compradas da Rússia. Bom, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa seu like aí. Até o próximo vídeo. Falou, então, e fui!